Começando pelo básico, né? Muitos de vocês com certeza já sabem disso, mas é importante a gente ressaltar. CRM, abreviação de Customer Relationship Management, que traduzindo, né, a gestão do relacionamento com o cliente, tá? E quando a gente pensa nisso, gestão do relacionamento com o cliente, né? Acho que aí já começa o primeiro ponto de reflexão que eu queria trazer para vocês. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente precisa necessariamente pensar na jornada que aquele cliente percorre ao consumir a nossa marca, tá? E por que eu estou enfatizando tanto isso, por mais que pareça óbvio? Porque food, eu acho que, eu não sei se é o mais, mas com certeza uma das verticais que mais tem dificuldade de geração de venda identificada. Porque, enfim, é super comum a gente se deparar com marcas que, na verdade, tem 0 vendas identificadas. Por quê? Porque o delivery opera pelo iFood, né, pelo marketplace, e as vendas no salão, elas, enfim, o cliente entra, consome o produto, vai embora e ninguém sabe, ninguém viu. Então, a marca não tem visibilidade nenhuma a respeito de quem é aquele cliente, né? Então, isso é algo extremamente problemático, né, para qualquer desenvolvimento de base, compreensão do consumo dessa base, tá? Então, esse é o primeiro ponto de atenção que a gente já vai retomar. O objetivo, né, disso tudo é mapear realmente o consumo do cliente para que a gente depois possa tomar ações baseadas em dados reais. E eu grifei isso aqui, coloquei reais com uma corzinha diferente, justamente porque aqui eu acredito que acontece um dos principais problemas e uma das principais razões pelas quais várias implementações de CRM que eu já vi morrem na praia, tá? Pensem o seguinte, o CRM ele vai muito além de uma plataforma, ele é uma cultura. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas pensem que o CRM é uma máquina de processamento de dados, certo? E essa máquina, ela precisa de matéria-prima, correto? Então, se eu tiver, por exemplo, um carro, esse carro precisa de combustível, né? Agora, se eu colocar, fazendo essa analogia do carro, se eu tiver uma Ferrari e colocar gasolina adulterada na minha Ferrari, ela não vai sair do lugar, inclusive ainda vai estragar o carro, certo? E é exatamente isso que acontece quando a gente roda CRM sem que a gente considere dados reais, ou seja, dados 360 graus da operação. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que eu seja um cliente que aparentemente lá na minha plataforma de CRM esteja sendo considerado como um cliente em risco. Ou seja, eu era um cliente campeão, enfim, um cliente muito fã da marca e tal, e a plataforma começou a entender que eu comecei a entrar numa zona de risco. Só que eu fui ontem no restaurante. Feliz da vida, consumi, entrei no salão, comi, fui embora. O que vai acontecer quando eu for fazer minha ativação? Eu vou considerar essa pessoa como um cliente em risco. Então eu vou falar, porra, que saudade e tal, venha consumir com a gente. E o cara vai receber uma mensagem, uma comunicação, fala, puta, mas eu fui ontem. E aí vocês podem pensar que isso enfim, que é algo que sei lá, um erro crasso e tal. Cara, aconteceu comigo por exemplo, que não é, enfim, não é cliente nosso, mas eu fui na consumir e 2 dias depois eu recebi uma mensagem de que saudade, não sei o que e tal. Inclusive eu preciso abrir um chamado lá com eles, porque toda vez que eu peço, eu recebo uma mensagem dizendo o seguinte, parece que erramos, toma aqui 50% de desconto para você utilizar. E eu recebo um voucher, cara, eu decorei o número do voucher, eu só não vou falar para vocês vocês não saírem pedindo 50% de desconto na dúvida. Toda santa vez que eu peço. Então isso é um erro muito grave que está acontecendo lá dentro da personalização, dentro da régua de comunicação que está acontecendo em função de uma insatisfação suposta que eu nem tive. Eu pedi, comi, fiquei feliz e está tudo bem, entendeu? Então esse tipo de erro que acontece, ele acontece porque as tomadas de ações elas são baseadas em dados que não são reais, ou seja, dados parciais. Agora vamos voltar para esse elemento aqui, ó. Múltiplos pontos de contato com o cliente. Food tem muitos pontos de contato com o cliente. Certo? Então, diferente de um e-commerce, pensem, por exemplo, vamos aplicar CRM para um e-commerce. Pô, é um site, é um app, sei lá. Então, existe um canal único de vendas. E ele é identificado. Então, sei lá, se eu vou comprar, por exemplo, no e-commerce da Nike, eu entro ali, o próprio e-commerce consegue mapear que tipo de tênis que eu gosto, se é um tênis esportivo, se é um tênis casual. Ele entende o meu consumo de uma forma muito fácil e me ativa por aquele canal, vida que segue. Agora, quando a gente pensa em restaurante, o cenário é completamente diferente. Por quê? Tem o cliente que consome no salão, tem o cliente que consome no delivery no cardápio digital próprio, tem o cliente que consome no delivery pelo marketplace, tem o cliente que chama você no WhatsApp
e aí você direciona ele para o canal digital, e aí ele desiste, sei lá por qual motivo, vai para o marketplace e volta e tal. Aí ele vai na loja, gosta do teu produto, te avalia bem, numa outra plataforma, quer dizer, o ecossistema de tecnologia de restaurantes, ele é extremamente fragmentado, né? E isso é uma baita dor para quem quer implementar CRM. Tá? Então esse é um ponto de extrema atenção aí que a gente já vai também falar um pouquinho mais. Bom, falando um pouquinho da importância do CRM, né? Bom, se a gente pegar aí uma realidade onde depois da pandemia, principalmente a oferta de delivery explodiu, enfim, todo restaurante agora faz delivery, o consumidor acaba tendo muito mais exposição a isso tudo, né? O próprio iFood, né? Batendo recordes e recordes de pedido online, né? Agora bateu 100 milhões de pedidos. Com isso, o consumidor acaba tendo cada vez mais a exigência de ser tratado com exclusividade, de forma personalizada. Se a gente parar para ver, por exemplo, o nosso próprio comportamento, né? Sei lá, se eu tô lá no Netflix, escolhendo um filme, o Netflix sabe que tipo de filme eu gosto. Assim como o YouTube também sabe que tipo de vídeo eu gosto. O Instagram também sabe que tipo de publicidade, que tipo de conteúdo eu vou ter uma maior aptidão a curtir ou a me engajar, certo? A mesma coisa começa a acontecer com o público, né? Com todas as esferas do consumo, inclusive com os restaurantes. Então, cada vez mais eu, como cliente, quero que o Burger King me chame pelo nome. Quero que o Burger King me ofereça o Whopper e não, sei lá, o Stacker lá, porque eu prefiro o Whopper, entendeu? E esse nível de personalização a gente só consegue mapeando todos os canais de venda, e restaurante realmente tem essa dificuldade, mas dá pra gente resolver. Bom, também não é segredo para ninguém, né? O Bruno acho que deu uma saída ali, mas ele falou bastante de tráfego pago, né, e tudo mais. Apesar de ser super importante, super necessário e tudo mais, a gente sabe que ao longo do tempo, né, o custo de aquisição do cliente ele sobe. Porque, enfim, o leilão ali começa cada vez mais a ficar complexo, e não só online, né, em todos os cantos. O custo de aquisição do cliente ele sempre vai aumentando. Então existe uma urgência muito grande no equilíbrio entre o custo de aquisição do cliente e o LTV, que é o Lifetime Value, que basicamente é quanto um cliente gasta ao longo do tempo em que ele é meu cliente, né? E aí, quando a gente tem um equilíbrio saudável entre CAC e LTV, eu gosto sempre de brincar com uma analogia. Pensem num balde assim, né? Que esse balde tem um furo. A gente abriu a nossa casa hoje, abriu nosso restaurante hoje, a gente não tem nenhum cliente. Então o trabalho é CAC, colocar gente para dentro desse balde, colocar água nesse balde. E tem um furinho, então nem todo mundo vai voltar, nem todo mundo vai gostar do meu produto, enfim. E a gente vai acumulando clientes e perdendo alguns clientes, certo? A relação entre o CAC e LTV saudável quanto menos água eu tenho que colocar nesse balde, em função de eu ter o menor furo possível, menos eu vou precisar investir para manter meu balde cheio, né? Então é mais ou menos essa relação que é extremamente necessária, né, dentro de qualquer negócio, e que a gente vê que nem sempre é tão saudável assim em N verticais, e food também food não é diferente, né? Então é muito comum a gente ver restaurantes reféns do CAC. Então o cara tá lá o tempo inteiro tendo que gastar muito dinheiro para trazer o cliente para a operação, e se esquece muitas vezes de cuidar de quem ele já conquistou, né? Que é um lead muito mais barato.